história dos grandes faraós, reis e rainhas e as pirâmides que hoje têm sua existência ainda dentro da terra do Egito. Mas eles ainda guardam uma riqueza que foi descoberta já há alguns anos atrás. O ouro que hoje existe dentro do Egito, escute, todo o ouro que existe dentro do Egito, ele não saiu da Índia nem da Etiópia. Não. O ouro que hoje ainda tem dentro do Egito, ele também não foi retirado e produzido na Mesopotâmia meridional do passado. Todo o ouro do Egito. Essa cidade foi descoberta no ano de 1996, 97, mas já se explorava desde 88 e 89, dentro do Amazonas. Eu conheço todo o Amazonas, todo o território amazonense, todas as cidades, vilas e aldeias e várias tribos indígenas dentro do Amazonas. Deus deu esse privilégio para desenvolver uma cultura que eu passei a conhecer diferente no nosso Brasil. Conheço todo o território nacional. Eu sei o que eu estou te falando. Falo com toda humildade a você. E o ouro extraído do Egito, ele saiu dentro do nosso magnífico poder chamado florestal amazônico do Brasil, que é o maior da América Latina e da América do Sul. Este ouro tornou o Egito grande. Quem descobriu o Brasil? Isso para as escolas seculares. Dizem que foi Pedro Álvares Cabral. Não nos interessa depois das informações originais. Nós estamos pelas informações da Bíblia, do contexto antigo teológico. Quem explorou o Brasil foi o Egito primeiro. Isso há quase 2000 anos passados. Mas é necessário que eu vos traga aqui essa história, apenas um conteúdo acerca do Egito. Eu não vim falar sobre história de descoberta, mas falar sobre a ação de Deus direcionada para este povo. Sabemos que Deus fez uma promessa para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, que Abraão seria uma grande nação, um grande povo. E Abraão creu na sua velhice, aceitou, captou, receptou e inseriu na sua vida a promessa de Deus. Junto com sua esposa Sara, Deus deu a Abraão um filho por nome de Isaac, e aí começou a criar Deus para si o início de um povo que será chamado no futuro Israel. Deus deu a Abraão a Isaac, e para Isaac, junto com Rebeca, Deus deu a eles Jacó e a Esaú. E para Jacó, Deus deu 12 filhos e uma filha, que foram Rubem, Judá, Naftali, Dan, Levi, Simeão, Azer, Issacar, Zebulon, José e Tamar. Segundo a Bíblia nos mostra que o filho mais novo de Jacó, ele termina se tornando o governador da terra do Egito. Este faraó, período José, não era um faraó como os demais que surgirão, mau, maligno, cheio de intelectualidade distorcida, que procurava guerras e batalhas constantes durante o ano, tentando governar todo o território do solo terrestre, aonde estivesse um habitante ou um ser vivente a respirar. Não. A Bíblia diz que José se torna o primeiro, o único e o último governador da terra do Egito. O Egito nunca quis produzir uma liderança secundária. Sempre os faraós eram primeiros e não havia subtrono ou vice-rei na terra do Egito.
havia sido o Egito. O faraó Ramsés havia sido o Egito. O Tutankhamon, o mais poderoso faraó de todos os tempos, e acabou. Havia sido o Egito. O príncipe, filho de faraó. Esse não era chamado de vice-rei. Os filhos de faraó, o primeiro, era chamado do futuro rei do Egito. Não tinha segundo lugar, nem terceiro lugar na terra do Egito. Ora, o faraó, dentro de José, aceitou a sua administração. E José governou muito bem a terra do Egito, de tal maneira que até hoje encontra-se dentro do Egito celeiros que foram guardados e economizados por José na economia do tempo do seu faraó. José desceu para o Egito. Quando José está governando a terra de almas, Deus vai projetar uma geração futura. Primeiro, Deus escolheu um homem e uma mulher, Abraão e Sara. Em seguida, Deus dá a Abraão um filho por nome de Isaque. Deus separa uma família. Em terceiro, Deus entrega para Isaque, Jacó e Esaú. E Jacó produz 12 filhos. Deus separa uma tribo. Logo em seguida, quando a tribo é formada por príncipes, Deus faz o quê? Faraó, no tempo de José, veio a falecer. José também perderá sua vida. E a sua família, que estaria trabalhando na terra de Gósen, pois na terra de Gósen, Faraó disse para José que era necessário que seu pai, seus irmãos habitassem Gósen, pois o Egito não trabalhava com gado, ou seja, com ovelha. O Egito, até hoje, só trabalharia com gado. Passados alguns anos, Deus vai intercalar anos de centenário. São 400 anos que Deus vai esperar que essas 66 almas se tornem mais de 1,5 milhão de cabeças viventes dentro da terra do Egito. O tempo se passou, senhora, quando atingiu os 400 anos dentro da terra do Egito. Não era mais um homem e uma mulher, não era mais uma família, não era mais uma tribo. Agora era um grande povo que precisava ser titularizado como uma grande nação. Para o início do entendimento dessa mensagem, permita-me eu lhe dizer: Deus não tem pressa daquilo que Ele quer fazer perfeitamente. O tempo que passa, o tempo de Deus, que é chamado tempo Kairos. Temos 3 tempos. O tempo Kairos é o tempo de Deus, o ontem, o hoje e o eternamente. Deus vive dentro deste tempo. Aí em seguida vem o segundo tempo, que é o tempo biológico, que é o relógio que Ele colocou para a humanidade, para que cada um de nós pudéssemos nos organizar. Que hora levantar, que hora ir ao trabalho, que hora retornar, que hora tomar o remédio, que hora ir visitar alguém, que hora vir para o culto, que hora encerrar o culto. Esse é o tempo do cronograma humano, o relógio. O terceiro tempo é o tempo da natureza, outono, inverno, primavera e verão. É o tempo que Deus organizou para a natureza. Mas permita-me lhe dizer, durante o tempo, Deus vai criar um módulo de preparação. Deus espera o povo ser transformado em um grande povo. A partir do momento que se torna um grande povo, 2 faraós surgirão de forma árdua, triste, covarde, cruel e tenebrosa, para humilhar o povo de Deus, os descendentes de Abraão. Serão chamados de hebreus assim que atravessarem o mar vermelho.
Presta atenção. Quando isso começou a ocorrer, Deus escolheu uma mulher. Essa mulher, cujo nome se chama Joquebede. Joquebede, por sua vez, vai dar à luz a 3 filhos. O primeiro é uma menina que será chamada de Miriam. O segundo, Arão. E o terceiro, quem dará o nome a ele de Moisés, não é Joquebede. Quem dará a ele o nome de Moisés é a própria filha de Faraó no escape da sua vida. Esse bebê, ele aparece com 3 vezes na história de Joquebede. E ele ainda está sendo amamentado de forma atenciosa e carinhosa pela sua própria mãe, Joquebede, debaixo dos olhares da sua irmã Miriam, que sempre estará atenta ao seu irmãozinho, vai cuidar dele com toda a atenção, com todo o carinho. Nesse período, Faraó se levanta para aumentar o poder aquisitivo e a renda administrativa do seu reinado. Então ele exige que os escravos agora, que não era escravo, mas passou a ser escravo no período mosaico, ele exige que esses homens trabalhem de forma árdua, aumenta a carga de horário. Era normal o trabalhador começar no início do seu trabalho às 6 horas da manhã e às 4 horas da tarde eles encerravam todos os seus compromissos. Os tijolos, os barcos que eram amassados com os seus pés eram encerrados. E depois das 4 horas, esses trabalhadores cuidariam de suas famílias, dos seus animais, e iam buscar palhas para auto se manter dentro de sua casa. Porém, Faraó está atento a todos os anúncios da humanidade. Ele deseja glamour. Todo Faraó foi muito vaidoso, orgulhosos e eram tiranos. Então ele recebe uma notícia dentro do seu reinado. Alguém vai a Faraó, um dos seus oficiais, dos seus anciões do conselho, e diz para Faraó que as mulheres hebreias estão dando luz a mais menino do que menina. A primeira pesquisa foi feita dentro do Egito. Depois dessa pesquisa, a humanidade descobriu a fazer pesquisa, a procurar cálculos, o mais, o menos, o meio, o médio. Depois disso, então alguém disse a Faraó que ele precisaria ter muito cuidado. Na primeira notícia, Faraó não se assustou. Não. Quando disse, está nascendo mais macho do que fêmea. Na primeira notícia, Faraó bateu no peito e disse, melhor para nós. Quanto mais homem forem nascidos dos escravos, mais escravos homens para trabalhar nós teremos. Mas na segunda pesquisa, 2 anos depois, alguém forma um conselho com o Faraó, até que caia o bom senso do seu entendimento, e diz para Faraó: quanto mais nascerem homem do jeito que está nascendo das escravas, pensa bem, Faraó, este povo não gosta de nós humilhamos, nós desprezamos, os machucamos e às vezes até os matamos quando eles estão velhos e doentes. Tu acha que esse nascimento tão rápido, uma sequência tão gigantesca de meninos nascendo, rapaz, meninas, as notícias correm, elas não estão nascendo lá. E ao contrário do Egito, o Egito está nascendo mais meninas do que meninos. Isso quer dizer que no futuro eles formarão um grande exército. E tu acha que depois que esta geração se formar, vai aceitar o teu julgamento, o teu certo, a tua lei? Não aceitará. Então o Faraó coloca a cabeça no travesseiro e uma grande ira entra no seu coração. E ele diz: se é assim, então chame os meus soldados oficiais e os comandantes de guarda
guarda e digam a eles que desçam das terras aonde houver os escravos em suas casas, tocas e locas, e façam um rastreamento. Quando estiver nascendo menino, avise as parteiras que não precisam mandar anúncio para o palácio. Ao retirar a criança de pé, a partir de agora, eu vou encerrar o ciclo cronológico do crescimento, que eu tenho a primeira notícia para te dar. Ninguém vai impedir o crescimento das bênçãos de Deus na tua vida. Se você quer, glória melhor para a vida. Ninguém vai impedir o crescimento das bênçãos de Deus na tua vida. Para a Faraó ainda que consiga impedir o resultado daquilo que Deus projetou para a descendência do sangue de Abraão. Ora, então assim acontece. Existem 3 parteiras que aparecerão na história no tempo de Moisés. E essas 3 parteiras são especialistas e amigas, íntimas e verdadeiras. A primeira parteira, para quem não sabe, é Joquebede. Joquebede era a parteira. A segunda parteira era Puá. Puá é descendente da África. E a terceira parteira era Zifra. Então nós temos Joquebede, nós temos Puá e nós temos Zifra. As 3 são grandes amigas. De tal maneira que Joquebede chegou a engravidar. E quando Joquebede chegou a engravidar, então essas amigas ficarão de olho atento na sua amiga Joquebede. Permitam-me dizer, quem tem amigo tem braço. Quem não tem amigo não tem braço. Quem tem amigo tem perna para caminhar. Quem não tem amigo não pode mais abrir. Quem tem amigo tem chave para abrir. Quem não tem verdadeiro amigo não tem proteção para sua retaguarda. Pega na mão desse crente aí do teu lado e diga para ele: escolha quem é os seus verdadeiros amigos. Amigos verdadeiros. Amigas verdadeiras para caminhar com você, andar com você, para sorrir com você, mas também para chorar com você, para orar com você, para ler a Bíblia com você, consagrar com você. E quando você estiver cansada na fé, esse amigo ou essa amiga vai dizer: eu te carrego no colo, mas em casa você não vai ficar. Vamos para a igreja. Amigos leais, amigas leais, isso faz parte da nossa história. Ora, então essas 2 mulheres ficaram atentas da gravidez de Joquebede. O menino nasceu. Quando o menino nasce, essas 2, Zifra e Puá, elas não conseguiram guardar o filho de Joquebede durante 3 meses. Mas durante esse período dos 3 meses, as notícias começaram a se exalar e espalhar na terra do Egito. Até que Faraó deu uma ordem maior e disse: diga aos meus soldados que entrem em todos os lugares. E eu estou dando autorização para agora não buscar notícia na porta das casas. Eu quero que eles arrombem as portas, entrem dentro das casas e procurem por todos os lugares, debaixo de telhado, em cima de telhado, debaixo de telhado, dentro de balde, dentro de tanque, o que estiver aos seus olhos, escavem, mas não deixem escapar, pois estão sabendo que está nascendo menino e estão escondendo os meninos que estão nascendo. A notícia percorreu. Miriam está no centro do Egito, na cidade com suas amigas, e de repente Miriam volta para casa, chama a mãe Joquebede e diz para sua mãe: mamãe, aconteceu algo terrível. Faraó tem uma ordem agora, e a ordem é para invadir todas as casas das escravas e dos escravos. E agora, o que fazer com nosso irmãozinho? O que fazer para ele não morrer? Eu já estou sabendo, mãe, que na ponta do início da rua já tem um filho de fulana, de Beltrano, de Ciclano, que já perderam a vida, estão
Então Joquebede usa de inteligência. Ela pega balísticas de bambu, chumbos e ceras e começa a pegar com a pele do texugo e faz uma pequena manjedoura, um pequeno cesto. E depois que ela mede o tamanho da criança, ela coloca algumas esponjas de talasco dentro do cesto. Então ela pega o seu filho e coloca no seu seio, no seu peito pela última vez. E do seu lado o desespero, a agonia. Eu imagino, se fosse eu ou você, diante desta cena, ficaríamos aflitos, atônitos, a mãe sabendo que está aumentando seu filho pela última vez e não sabe aonde esconder, não há como escapar. Então a luz brilha dentro da sua memória e ela diz para sua filha Miriam: Miriam, pega teu irmão, coloca dentro do cesto, eu amarrarei ele bem amarrado, farei com que esteja certa, que nenhuma gota de água entre dentro do cesto, mas que Deus guarde o teu irmão e o meu filho, para que ele não morra afogado. Então ele entra em desespero. Como assim, mamãe? Morrer afogado? O que é que a senhora está ensinando? Não estou insinuando, minha filha. Leve seu irmão para as águas do rio Nilo. O rio Nilo. Leve seu irmão para as águas do rio Nilo. Ora, Faraó havia turbinado naquele ano o rio Nilo com mais de 12.000 filhotes de alligators. Sabe o que eu estou te dizendo? Os crocodilos do rio Nilo, o maior jacaré do Brasil, está no Amazonas. Eu vi de perto. Não é que me disseram quando eu estava pregando nas ilhas, ou quando eu for sempre nas ilhas amazonenses pregar. Sempre tem barrancos de grandes crocodilos amarelos e jacarés pretos chegam a 5 metros de comprimento. Ora, um crocodilo do rio Nilo, ele atinge 7 metros de comprimento. Agora, tu imagina, se ele manda lançar 12.000, isso é verídico, está na história do Egito. Se ele manda lançar 12.000, imagina se tudo isso multiplicou ao longo dos anos. Era milhares, era impossível banhar-se no Nilo, a não ser na cabeceira, na direção do palácio, onde era a piscina de Faraó, da esposa de Faraó, a rainha, e da filha de Faraó. Então Joquebede diz: leve o teu irmão para a margem do Nilo, quando Miriam pega seu irmão. Eu me coloco num lugar assim, meu coração estremece, a minha alma dói por dentro, o meu sentimento fica vasculhoso e tubiado. Como isso pode acontecer? Gente do mal. E Miriam era uma adolescente, vai levando seu irmão e perguntando para Deus, por que isso aconteceu? Por que isso sobreveio? Salva meu irmão, cuida do meu irmão. Ele não pode se defender, ele não tem como se cuidar, Senhor. Não tem mais a mãe e não pode ter a mim. E diz a Bíblia que quando ela coloca o menino no rio Nilo, ela ora de joelhos e ela tenta voltar para casa, mas a sua aflição é tão grande, o seu desespero é tão grande que ela retorna, e enquanto as águas está conduzindo o menino, ela estende as duas mãos e vai caminhando com as mãos estendidas para Deus guardar o seu irmão. Permita-me dizer, sabe por que Joquebede pediu para colocar o seu filho no Nilo, aonde está cheio de crocodilo? Eis aí o sentimento e a resposta. Joquebede estava dizendo que é mais fácil confiar no animal irracional do que confiar no Faraó racional. Ela está dizendo: eu não tenho medo do bichão, eu não tenho a boca do bichão, eu não vou bater joelho por causa do grandão do Nilo. Ele é um animal, eu creio no Deus a quem eu adoro, eu sirvo.
vivo e mendigo. Levanta a mão direita para o céu, para o céu. Diga amém, diga glória, diga aleluia. Coloque essa mãozinha no ombro da Bíblia, no ombro do traidor. Eu já falei nele. Diga para ele: quem tem promessa não morre na véspera. Quem tem promessa fica vivo para contar a sua história. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Então olha para quem está na direita e na esquerda. Diga para essa pessoa: está achando que eu vou morrer? Diga. Agora diga para ela: eu não vou morrer nem por você. Só quem está vivo, passa a mão na barriga. Passa a mão na barriga. Olha para esse crente e diga: vou comer muita picanha ainda. Eu vou comer muita lasanha ainda. Fala, senhora, puxa teu vestido, puxa teu terno, puxa tua camisa. Diga para ele: eu vou vestir muita roupa linda ainda. Aleluia. Leva o profeta para o céu, para o céu. A conta do sapatinho no pé. Diga para esse crente: para esse Brasil, vai usar muito sapato bonito ainda. Só quem está vivo. Só assim. Pega assim. Se tem coragem, diga para esse crente: eu vou voar muito ainda. Sai da frente, os satanás. Não tem promessa. Permanece vivo para contar a história. É um doente mental. Davi vai dizer algo de Deus aqui para você. Quando o diabo pensou que tirou o menino de uma mãe, o diabo estava patrocinando uma segunda mãe. Quando o diabo pensou que fechou uma porta chamada Joquebede Sicava, o diabo não sabia que Deus estava abrindo uma porta chamada só quem tem a promessa. Qual é o nome desse crente de novo? Diga para ele: quando a porta se fecha, é sinal que Deus tem uma grande porta para abrir para você. A porta que fechou